Senhor presidente, senhores deputados, público presente, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, queria também aqui salientar um aspecto importante. Na segunda-feira, mais uma vez, Minas Gerais teve a honra e a alegria de receber aqui o nosso presidente da República, o nosso caríssimo Luiz Inácio Lula da Silva, lá na cidade de Queluzito, e nessa oportunidade o presidente veio para inaugurar o gasoduto que vai abastecer o Vale do Aço, uma das regiões mais promissoras do estado de Minas Gerais, e essa obra estratégica do gasoduto que abastece de gás natural o nosso polo industrial em Minas Gerais, mostrando o compromisso do presidente Lula com Minas, esse presidente que tem feito muito, tem ajudado o desenvolvimento de Minas Gerais, tem ajudado o crescimento econômico, tem ajudado nas estradas, nas construções de hidrelétricas, agora no gasoduto, nas políticas públicas de inclusão social. Então o presidente Lula, toda vez que vem a Minas Gerais, novo deputado Adão Carneiro, é para inaugurar a obra, é para mostrar o que tem feito de bem para o Brasil e para Minas Gerais. E é interessante entender que esse gasoduto é justamente uma obra em parceria com a nossa principal estatal, a Petrobras, uma empresa brasileira que, à época do governo de Fernando Henrique Cardoso, tentaram até privatizá-la. E que o presidente Lula, no seu governo, tem reforçado a estatal Petrobras, a presença do poder público aqui no Brasil foi fundamental para a gente enfrentar a crise econômica. Então a Petrobras jogou um papel decisivo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o papel do Estado, do poder público para alavancar a economia, para salvar o Brasil da crise e para ajudar Minas Gerais. Então esse gasoduto, inaugurado pelo presidente Lula, mostra como o presidente Lula é grande, como o presidente Lula tem um projeto nacional muito importante e tem ajudado Minas Gerais. O grande carinho, o grande respeito que o nosso presidente Lula tem por Minas Gerais, e o povo mineiro, o nosso povo trabalhador, nosso povo ordeiro, também tem demonstrado muito isso ao nosso presidente. O povo de Minas tem um grande respeito pelo presidente Lula, um grande carinho por tudo que ele representa e por tudo que ele tem feito pelo nosso estado. E não é à toa, deputado Adelmo Carneiro Leão, que nós percebemos um certo burburinho, um certo inconformismo, uma certa preocupação do campo da oposição, porque o Lula está indo muito bem em Minas Gerais, o presidente Lula conseguiu unificar a base de sustentação do presidente Lula, que vai apresentar uma candidatura unificada, tendo aí representado pelo senador Hélio Costa, com a composição do ex-prefeito Fernando Pimentel e também, com certeza, e eu torço para isso, com a presença do nosso grande ministro da República, o grande ministro mineiro, Patrus Ananias. Uma chapa de peso, uma chapa unificada, é o palanque de Lula em Minas Gerais, para que a gente também possa colocar Minas no rumo do Brasil. Então, são notícias alvissareiras, notícias boas que o presidente traz e que recebe aqui em Minas. Nós estamos unificados, PT, PCdoB, PMDB, todos aqueles que querem o bem do Brasil e querem colocar Minas em sintonia com o Brasil, com Dilma, com o Brasil, estão unificados nessa grande chapa que vai mudar o rumo de Minas e vai sintonizar Minas com o Brasil. E aproveitando, deputado Adelmo Carneiro Leão, sobre essa questão da inauguração do gasoduto, é o que me trouxe a essa tribuna, é para mostrar as diferenças. Enquanto o presidente Lula inaugura o gasoduto, eu vou tratar de um outro tema que tem a ver com o gás, só que não é o gás industrial, é o gás de cozinha, é o gás da nossa dona de casa, que depende todo dia para fazer o arroz, o feijão, o café da manhã, o jantar e o almoço, que em Minas Gerais tem a alíquota de ICMS
mais caro do Brasil. A alíquota de ICMS do gás de cozinha, da dona de casa, né, que é 18% em Minas Gerais, né? Enquanto estados como, por exemplo, o Amazonas, que tem uma dimensão também continental, essa alíquota é 0%. O Distrito Federal, 12%, né? Então Minas cobra uma alíquota de 18% sobre o gás de cozinha. E tem muitas comunidades, deputado Adamo Carneiro Leão, no interior de Minas, e pasmem, aqui na capital, nas periferias dos grandes centros urbanos da região metropolitana, em função desse preço caríssimo, dessa tributação caríssima sobre o gás de cozinha, tem famílias inteiras que ainda cozinham utilizando o fogão a lenha. Uma coisa do século retrasado, uma coisa que, além de representar um sofrimento maior, é um atraso ecológico, porque o fogão a lenha, ele destrói a natureza, ele está na contramão da modernidade. Então, simbolizando a presença do presidente Lula, que veio aqui para inaugurar o gasoduto, estamos sinalizando e exigindo que o governo de Minas também trate com mais carinho as donas de casa. Fiz hoje o protocolo de um projeto propondo, autorizando o governo do estado a reduzir a alíquota do ICMS do gás de cozinha, de 18% para pelo menos 7%. Já seria um grande avanço. Queremos sinalizar isso para mostrar as diferenças que há. Enquanto aqui em Minas Gerais as joias pagam 3% de alíquota do ICMS, o querosene de avião, deputado Adamo Carneiro Leão, o querosene de avião para atender, provavelmente não são os trabalhadores, nem o povo humilde desse estado, porque o povo humilde desse estado não anda de avião, de jatinhos particulares, de Fokker 100 e companhias limitadas. O querosene do avião paga 2% de alíquota e o gás de cozinha paga 18%. A energia elétrica paga 30%. Então é um governo do choque de gestão, o choque de gestão que tira do pobre para passar para o rico. Na verdade é isso que está ocorrendo, um choque de gestão de pouco diálogo. Agora há pouco, unilateralmente, deputado Adamo Carneiro, o governo do estado anunciou aí a questão do salário dos professores, mas o que foi discutido aqui é uma comissão paritária, trabalhadores e governo. Não vale a visão unilateral do governo. Não adianta vir para a mídia já colocando uma posição unilateral do governo, porque o que ficou acordado é uma comissão paritária. Nós queremos ouvir a posição dos trabalhadores, dos professores, do Sindiúti. Então essa postura do governo do estado, sempre de forma autoritária, de forma marqueteira de fazer as coisas, essa postura está defasada. Também é muito estranho tudo que esse governo propõe, deputado Adamo Carneiro, não só do ponto de vista dos professores, como também o asfaltamento das estradas no interior de Minas que ainda restam. Ele sempre fala que vai fazer para 2011. Ora, o que precisa, pelo menos, que se pede desse povo é que tenha pelo menos humildade. É preciso ter pelo menos humildade, porque a humildade é a maior das virtudes, porque sem ela nenhuma outra pode ser exercida. Como é que um governo vai deliberar políticas para o próximo governo? Eu não sei quem vai ser o governador de Minas, então deixa que o próximo governo responda. Eu até desconfio que o próximo governador de Minas vai ser o nosso campo, vai ser o senador Hélio Costa, porque as pesquisas indicam um crescimento de 15% na última pesquisa do censo. Passou de 35 para 49. Mas não vou ser aqui arrogante e cantar vitória antes do tempo. Não, isso não é da política mineira. Então, nós queremos resolver o problema de Minas, é para esse governo. Nós queremos resolver o problema do salário dos professores para esse governo. Nós queremos resolver o problema dos links faltantes para esse governo. Não é para o próximo governo, porque o próximo governo, quem vai escolher democraticamente, soberanamente, é o povo de Minas Gerais. E para concluir, no tempo que me resta, eu quero aproveitar a oportunidade e convidar a todos, hoje à noite, no Sindicato dos Jornalistas, aqui em Belo Horizonte, a Casa dos Jornalistas, ali na Avenida Álvares Cabral, vamos estar lançando o Centro de Memória da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Barão de Tararé. E vai estar com a presença do jornalista Paulo Henrique Amorim. Barão de Tararé
foi um grande jornalista brasileiro, um jornalista que criou a imprensa alternativa no Brasil, é o jornalista gaúcho Aparício Torelli, falecido em 1971. Um comunista, militante, criou os jornais alternativos, como o jornal Amanhã, né, que é amanhã, mas Amanhã. Esse jornalista foi vereador do Rio de Janeiro em 1946, levou o humor para dentro da Câmara dos Vereadores, mas levou o humor para o povo trabalhador, para as donas de casa. Esse jornalista que fez o enfrentamento às ditaduras militares, né? Esse jornalista que teve uma grande contribuição para a mídia alternativa no Brasil. Então hoje às 19 horas, convido a todos para o lançamento do Centro de Memória, Centro de Estudos da Imprensa Alternativa Barão de Itararé.